Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Gente, é, a proposta da nossa aula de hoje, então, é a gente começar os nossos seminários sobre o PCN de arte, certo? Foi uma publicação importante aí, né? E que, na verdade, ela ainda é o documento que, apesar da BNCC estar aí, ela ainda é o documento que, de certa maneira, delineia, né, muito do ensino de arte no nosso país. A gente hoje vai, então, começar com os seminários, né? Lembrando que hoje, dia 5, nós teremos 4 grupos apresentando, e na semana que vem, dia. Peraí. Dia 12, nós teremos os grupos restantes, certo? E no dia 19 a gente faz a nossa prova. E aí é para vocês ficarem livres de mim depois do dia 19, tá bom? Na verdade, só fica quem tiver alguma pendência, mas essa sala até o primeiro bimestre estava sem pendência nenhuma. Então eu acredito que a gente consiga fechar tudo tranquilinho, tá bom? Certo? Então vamos começar para a gente ganhar tempo, enfim, para a gente poder dar uma agilidade nas discussões, né? E, enfim, e vamos começar. Então, Beatriz e Naila, tá com vocês a discussão. Boa noite. Eu vou começar falando sobre a introdução, que é a caracterização da arte de arte. E aqui, no texto fala que na proposta geral dos parâmetros curriculares nacional, a arte ela tem uma função tão importante quanto as outras matérias no processo de ensino e aprendizagem. A educação da arte, ela também abre espaço para desenvolver o pensamento artístico e a percepção, que visa dar sentido à experiência humana. O aluno, ele desenvolve a sensibilidade, a percepção, a criatividade, tanto na hora de apreciar suas obras quanto a de seus colegas, além de conhecer outras formas e culturas. Esta área ajuda o aluno a se relacionar com as outras disciplinas também, pois conhecendo a arte, ele consegue estabelecer relações mais amplas. O aluno que sempre estimula a sua imaginação, ele está mais apto em compreender texto, a criar estratégias para resolver problemas matemáticos. Então, ele tem uma imaginação muito grande e, com isso, ele consegue desenvolver as outras coisas muito mais facilmente. Conhecendo as diversas culturas, o aluno consegue perceber os valores de sua própria cultura, agindo de modo que faça sentido a ele, ou seja, percebendo sua realidade, ele pode ter uma visão crítica, criando condições para uma vida melhor, contribuindo com a humanidade. A arte de cada cultura, ela mostra o modo de ver, de agir, sentir, a valorizar ações, ela ajuda a compreender de forma mais significativa as questões sociais e, além do mais, a arte ela está presente no âmbito profissional também. Ou seja, o conhecimento da arte ela faz parte do desenvolvimento profissional. Esse conhecimento ele também abre perspectiva para o que o aluno ele tem uma compreensão poética do mundo. A arte ensina que é possível transformar a realidade. Ela mostra a importância de ser flexível. Agora eu vou ler um trecho aqui que eu vi e eu achei muito interessante, eu achei um trecho bem profundo. O autor coloca assim: o ser humano que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade instigante da poesia, das criações musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes que buscam o sentido da vida. Agora eu vou falar sobre arte e educação. Acho A que arte. só um minutinho, Naila. Uhum. Acho que uma coisa que você traz e que eu acho que é importante a gente retomar, né, assim, é essa possibilidade que a arte tem de transformar a realidade, né? Porque assim, Sim.
Porque assim, a gente ainda tem essa ideia de que a gente só observa a arte, curte a arte, né? A arte com essa porque também a função dela, o entretenimento, né? A arte também contribui para nos entreter, mas é importante que todo artista ele está falando da sua realidade. E que a gente entra em contato com a obra, de certa maneira a gente passa a pensar sobre a nossa realidade e possivelmente também de transformá-la. Essa visão de transformar a realidade a partir da arte, eu acho que é algo muito importante, tá bom? Pode continuar. Sim. Então, agora eu vou falar sobre a arte e a educação. A arte, ela sempre esteve presente em quase todas as formações culturais. Por exemplo, na época antiga, aqueles desenhos que eram feitos em cavernas, eles eram ensinados uns aos outros. Mesmo que seja de forma informal, a arte já era educada. Mas a educação escolar em artes é recente e faz parte das transformações educais que ocorreram no século XX. Houve a mudança, né, do ensino tradicional, que é aquele que apenas repassa conteúdo, para um ensino onde a aprendizagem do aluno é um processo. As pesquisas, elas trouxeram dados importantes sobre o desenvolvimento da criança e também surgiram novas ideias sobre o ensino da arte. Essas ideias reconheciam como arte a manifestação livre da criança, e a partir disso, elas usavam maneiras de potencializar esse conhecimento, desenvolvendo ainda mais a arte na criança. Esse pensamento, ele trouxe a visão do aluno ser o centro e valorizar ele por seus conhecimentos. Mas a mudança mais significativa, como fala no texto, é que o importante era o aluno fazer, era o processo em aprender a fazer e não o produto final. Pois não importa a estética, o que importa é o desenvolvimento da criança no processo de criação. E isso passou a ser essencial. Os responsáveis por essa mudança afirmaram que o desenvolvimento artístico é resultado de formas complexas da aprendizagem, ou seja, é tarefa do professor propiciar essa aprendizagem por meio de instrução. Ele vai ser como uma base para o desenvolvimento da criança. Ele precisa potencializar o conhecimento da criança no âmbito da arte. E a partir dessa mudança, muitas pesquisas, né, que investigaram o modo de aprender dos artistas trouxeram dados importantes para as propostas pedagógicas, que consideram não só os conteúdos, mas também o processo de aprendizagem. Agora a Bia vai dar continuidade. Eu vou falar um pouco sobre o histórico do ensino de arte no Brasil e as suas perspectivas. Para a gente entender um pouco melhor o que o autor quis dizer, a gente vai retratar a partir do meio do século XX, tá? Então, são coisas, acontecimentos da metade do século XX até a atualidade, tá? A gente vai estar trazendo desde essa metade até os dias de hoje. Para a gente entender melhor a história da arte no Brasil, ela envolvia algumas modalidades na época, tá? Eram apenas 4 modalidades, que era o som, a imagem, movimentos e cena. Tinha também a arte literária, mas ela não se enquadrava nas modalidades. Ela ia para os currículos escolares, né? E aí ela era trabalhada com os alunos na língua portuguesa, ou seja, ela era passada, mas não como forma de arte, e sim como conteúdo de língua portuguesa. Isso aí é só ele estava bem lá embaixo no texto, é só um adendo mesmo, é uma curiosidade. Como eu disse, eu vou retratar algumas coisas da metade do século XX, né? Alguns acontecimentos assim, que foram mais marcantes em relação a essa história da arte. Havia algumas disciplinas relacionadas à arte. As disciplinas eram o desenho, trabalhos manuais, que eram os dons artísticos, porém, ele era trabalhado individual, ele não era coletivo. Tinha a música e o canto orfeônico, que eu fiquei bem curiosa para saber o que era, porque no texto ele não falava diretamente o que era, então eu fiz uma pesquisa por fora, que se permite, eu vou até falar ela agora para todo mundo. Esse canto orfeônico, acho que é assim que se fala, ele ajusta na ideia de multidões. É como se fosse o coral que a gente tem hoje, que a gente conhece. Só que tem uma diferença dele para o coral que a gente conhece.
os participantes não tinham necessidade nenhuma de possuir conhecimento profundo e técnico relacionado à teoria musical. Então, era meio que assim, uma coisa que eles ensaiavam e ficava por aquilo mesmo. Eles não tinham conhecimento mais profundo sobre aquilo que eles estavam falando. Essas disciplinas que eu acabei de falar, elas interligavam no programa das escolas, tanto primária como secundária. Ela levava conhecimento e transmissões de padrões e modelos culturais predominantes. Os modelos culturais é o que eu vou falar bastante a partir de agora, porque os modelos são o que eles seguiam na época. Então, eles tinham modelos existentes até aquela época e eles seguiam à risca exatamente, eles reproduziam aquele modelo. As escolas nessa época, elas eram tradicionalistas, né? Onde os professores, eles recolhiam os exercícios, queriam administrar, porém eles escolhiam seus exercícios através de manuais e livro didático. Então ele não poderia, pensar, hoje eu vou dar tal aula. Não, ele tinha que seguir essa base, tanto dos manuais quanto dos livros didáticos. Então era uma coisa bem encadernada. Nessa época, o ensino de arte ele era voltado apenas para o domínio técnico, visando apenas a figura do professor, onde o mesmo era responsável de transmitir conhecimento técnico, com uma única finalidade, reproduzir os modelos. Eu vou citar agora alguns exemplos de como essas disciplinas elas eram desenvolvidas, segundo o autor, que é bem interessante também. Os desenhos, eles eram representados através de imagens geográficas, desenho da natureza e pedagógico, que consideravam um aspecto funcional, ao invés de uma experiência da criança com a arte. A dança, ela era reconhecida sim, porém, só reconhecida em festividades escolares ou datas comemorativas. Então, tinha dança, mas a dança ela só era vista como dança se fosse em uma data comemorativa, por exemplo, um feriado de Natal. Eles desenvolviam uma dança e apresentavam, e ela era considerada. Já o teatro, ele tinha um único objetivo, apresentar. Aí vocês podem pensar assim, mas tá, beleza, apresentou igual a gente faz hoje, mas não. Era tudo muito regrado. Os textos, eles tinham que ser decorados à risca e as cenas e os movimentos, elas tinham que ser de acordo com o que foi ensaiado. Então, era tudo ritmizado, tudo à risca. Eles tinham que seguir tudo à risca. A música, ela estava totalmente ligada ao canto orfônico, um projeto que era obrigatório, na época, desenvolvido pelo compositor Heitor Villa-Lobos. Esse canto refletia sobre a coletividade e o civismo, abordando assuntos pertinentes à política da época, ou seja, só era retratado aquilo que eles queriam e aquilo que era conveniente para a política, não aquilo que você pensa. Esse projeto acabava com a finalidade de uma aula de música. Ele enfatizava mais uma aula de matemática e memorização. Então, tirava meio aquela ideia de aula de música, era uma coisa assim, mais didática. Esse canto ele foi mudado. A partir da década de 60, a LDB, de 1961, ela criou a educação musical, onde teve um grande avanço para o mundo da música. A educação da música, na verdade. A educação musical, ela trouxe um outro enfoque para aquela época. A sua metodologia era contraponto do que era o canto. Então, ela era totalmente o contrário do que era aquele canto. A educação musical, ela permitia algumas sensações aos alunos, coisas que eles não tinham antes, como sentir a música, buscando o desenvolvimento auditivo, tocar com instrumentos de percussão, ou seja, eles tinham contato com o instrumento, a dança, onde tinha ritmo e expressão corporal, o canto e, para mim, o principal, a socialização das crianças, onde ela desencadeava a improvisação e a criação. Então, ali elas conseguiam socializar entre si com o objetivo de improvisar e criar. No final dos anos 60 e começo dos anos 70, observa-se manifestações artísticas ocorridas fora do espaço escolar, com festivais de canção e novas experiências teatrais. Então, aqui nesse século, a gente já consegue ver mais mudanças aí, né? Elas ocorrendo externamente do âmbito escolar. Nota-se que algumas ideias e estéticas modernistas influenciou o ensino de artes,
Isso caracterizou muito, pois a partir de então abriu-se um caminho integrado à realidade artística brasileira, considerada mundialmente original e rica. Já em 1971, a LDB incluiu a arte no currículo escolar. Só que vale lembrar que em 1961 não foi a arte que foi incluída na LDB, e sim a música, que foi educação musical. Só em 1971 que a LDB incluiu a arte. Porém, ela não incluiu como disciplina, e sim como atividade educativa. Essa introdução da arte na LDB foi um grande avanço, para que todos considerassem a arte como formação de pessoas, seguindo com pensamentos renovadores. Porém, muitos professores não eram qualificados o suficiente e não estavam preparados para essas mudanças. Então, alguns asseguravam na ideia de que não era matéria e levava à falta de interesse. Mesmo diante desses avanços, a arte enfrentou muita dificuldade e negação, principalmente em sua formação, onde não havia bases conceituais. Tinha a Faculdade de Educação Artística, porém, o propósito era cobrir o mercado aberto pela lei. Isso causava insegurança nos professores recém-formados, ocasionando na sala meio que uma falha de ensino, porque eles tinham medo de se expressar, assim, os alunos também não conseguindo se expressar da maneira que gostariam. A partir dos anos 80, apresentou-se o movimento da arte e educação, com o objetivo de conscientizar e organizar os profissionais. Esse movimento beneficiou o professor, ampliando discussões sobre a valorização e aprimoramento desse profissional, fundamentando-se através de grandes eventos em todo o país, com a proposta de reverter e propor novos andamentos e ações educativas em arte. Esse movimento Arte e Educação, ele também foi um grande avanço, principalmente para os profissionais, porque foi através dele que houve grandes manifestações em todo o país para que houvesse grandes mudanças para os profissionais, né? Para a conscientização e reorganização, porque por mais que tinha a Faculdade de Educação Artística, tinha a formação, ela ainda não era 100% eficiente. E agora, né, como todo mundo conhece, a Lei 9.394 de 96. Ô, Bia, espera só um pouquinho. Tá, porque agora você chegou na LDB de 96. Então, ó, a Bia tá trazendo algumas coisas, mas só pra gente organizar em termos de tempo, tá? Então a gente fala de um Brasil, a Bia tá trazendo até aqui um Brasil que é pré-ditadura, um Brasil que está na ditadura e um Brasil que já está pós-ditadura, tá? Então, ó, o que é importante a gente entender é que toda aquela introdução que a Bia trouxe pra gente, a gente está falando do período pré-ditadura, que tem muito a ver com todo aquele período que vocês já estudaram das propostas populistas do Getúlio, tá? E na sequência, a gente vai ter um período marcante aí, que é a ditadura militar. E na ditadura, pessoal, a arte sempre foi um problema. Lembra que lá atrás a gente viu com a fala da Naila que a arte transforma a realidade? Se a arte transforma a realidade, a gente não pode ter arte no currículo. É por isso que ela não vai para o currículo, que vai o desenho, como a Bia falou. Né? E ela vai entrar como o que, Bia? Como... Oi? Ela vai entrar como o quê? Você falou uma palavrinha, eu esqueci agora. Ela é uma atividade educativa. Uma atividade educativa, tá vendo? Porque ela não pode se configurar como uma disciplina justamente porque a arte é um problema, né? Porque ela põe a gente para pensar e refletir sobre a realidade. Quando a Bia está trazendo para a gente esses movimentos dos anos 80 por uma arte e educação, é legal a gente lembrar que a gente tá no momento do Brasil que a gente está pedindo o fim da ditadura, os movimentos pela direta já estão aparecendo, a gente está pedindo eleição direta para presidente, e nesse contexto todo, a gente está pedindo uma nova escola, não é? É por isso que na área da arte, essas manifestações de uma possível mudança na organização aparecem. Mas a gente só vai alcançar elas lá em 96. E aí volta para a Bia agora. Então,
A de 96, como todo mundo conhece, né? Foi então considerado obrigatoriamente a arte na educação básica. Então, não tinha mais aquela questão de os professores repensar no que estava passando. Ela era obrigatória e pronto. E foi uma forma também de promover o desenvolvimento cultural dos alunos, como a gente vê até hoje. Então, o autor ele fecha com isso, falando que essa atualidade de hoje, né? Não, ele não falou assim, basicamente atualidade, mas eu estou trazendo para a atualidade. É uma forma de promover o desenvolvimento cultural dos alunos, formar seres pensantes. Uhum. Eu finalizei, Ronaldo. Pode dar opinião agora? Pode. Tá. Então vamos lá. Foi difícil, porque dá vontade de dar opinião desde o começo, mas o que acontece? Eu fiquei um pouco chocada, né, com algumas coisas, mas quando você para repensar, algumas coisas que estavam acontecendo lá atrás, bem lá atrás, ainda acontece. Por mais que houve mudanças, né, ao longo do tempo, ela ainda acontece, né? Principalmente a questão dos profissionais, que sempre foi um problema. Inclusive, o autor ele cita, né, que era a falta de curso de formação para que as pessoas se habilitassem naquilo que ela realmente queria. Então, não tinha isso. E um professor dava aula para todas as matérias. Então, não tinha um professor específico. Hoje, a gente tem um professor específico, né, dentro das salas. Mas ainda falta muita coisa para conseguir chegar aonde deveríamos chegar. E umas coisas que me chamou muita atenção foi a questão, assim, do teatro e da dança. Foi o que me chamou mais atenção, porque naquela época, a dança ela era reconhecida só se fosse para festividade lá comemorativa da escola. Então, se fosse uma dança de rua, ela era renegada. Agora, se fosse uma dança de escola, ela tudo bem, aí não tem problema. E a mesma coisa o teatro, tipo, a criança ela não tinha a liberdade de se expressar da forma que ela queria. Ela tinha que seguir a regra, aquele roteiro e tudo riscadinho. A gente estava em ditadura. Sim, esse foi no momento que até então tem uma parte do texto que fala que eles seguiam a lei, o que estava escrito na lei. Inclusive, esse canto aí, orfeônico, que eu não conhecia, ele falava bastante daquilo que estava acontecendo na época, mas a favor do governo, não contra. Uhum. Tinha que ser aquilo que favorecia o governo. Então, assim, na minha gente, opinião... não é da época de vocês, talvez. Eu não sei o quanto de vocês lembram, mas assim, o 7 de setembro era uma data muito importante para a escola nessa época, porque era o momento do ato militarista, né? Então, assim, as escolas tinham as fanfarras, as escolas tinham os desfiles com as meninas fazendo coreografias, né? Tudo isso era permitido no 7 de setembro. Por quê? Porque é um enaltecimento da pátria pela pátria, né? E isso era um objetivo militar. Eu não estou aqui dizendo que a gente não possa comemorar o 7 de setembro, não é isso. O que eu estou dizendo no período da ditadura, manifestação artística era censurado, inclusive na escola, tá? E tudo era muito regrado, né, Ronaldo? Tudo tinha que ser extremamente regrado. Não tinha uma coisa assim, o professor tinha aquela liberdade de expressão de falar, hoje eu vou dar isso. Até uma série chamada N da Netflix, não sei se você assistiu. Eu não sei qual que é a época que ela retrata, mas ela é de uma época bem, bem, bem distante. E ela fala sobre uma professora que é bem interessante, sabe? Ela não fala da professora de arte, mas a professora em geral, que eu acho que engloba em tudo. Que era o professor era um professor antes, totalmente tradicionalista, aquele de bater nas crianças mesmo. E aí ele saiu, aí chegou essa professora que era totalmente inovadora, e ela sempre batia na tecla que as pessoas têm que mudar as mentes, porque as mentes eram pequenas. E a população ia contra ela na época. Uhum. Eles fizeram de tudo para tentar tirar ela, queimaram a escola, porque eles estavam produzindo um jornal. E na época eles estavam falando a opinião deles sobre o feminismo, né? Ali da mulher ter o domínio do próprio corpo e não o homem. E aí o pessoal da época ali, os homens da época, os poderosos, eles não aceitaram. Então eles queimaram a escola, roubaram a impressora, era uma coisa bem interessante. Eu acho que é
É uma série bem interessante para todo mundo assistir, que retrata um pouco do que a gente está falando aqui. Eu queria lembrar assim, queria contar para vocês, né? Eu sou da época, eu acho que, Robevânia, talvez você também, em que a gente não tinha a disciplina de arte, a nossa disciplina era educação artística, tá? E eu tive aula de educação artística com um professor aqui de Hortolândia, ele era muito... Era educação artística, sim. Era educação artística. Era educação artística. Com um professor que ele era muito conhecido. Se você pegar o pessoal da nossa idade, todo mundo acho que teve aula com ele aqui na região de Hortolândia, que era o seu Laurindo. Todo mundo chamava ele de seu Laurindo. O seu Laurindo, quando eu era criança, ele já era idoso. Então, por que eu tô falando isso? Porque a formação do seu Laurindo, ela tá lá na década de 50. Foi onde ele fez a faculdade dele. Tá lá atrás, né? E as aulas dele eram aulas de desenho. Era isso que era educação artística. E como ele dava as aulas? Era muito bizarro, assim. Era muito bizarro. Ele ia para a lousa e ele ficava desenhando com giz colorido. Ele escolhia um desenho para o dia. Então, sei lá, por exemplo, hoje ele queria desenhar uma cesta de frutas. Aí ele colocava uma cesta de frutas quando levava. Às vezes ele nem levava, ele fazia da cabeça dele. Aí ele ficava desenhando aquela cesta lá na lousa com giz colorido. E aí ele pedia pra gente copiar. Era isso, assim, eu tive isso por 4 anos da minha vida. Foi isso que foram as minhas aulas de educação artística, né? E o enfoque era totalmente no desenho. A única vez que eu lembro que ele fugia um pouco foi quando ele foi discutir com a gente o que era perspectiva em desenho. E assim, ele era um artista plástico muito bacana, ele fazia muitas obras, os quadros dele ficavam, ele pintava às vezes em aula, e aí ele doava para a escola e tal. Mas assim, foi isso que eu tive de 5ª a 8ª série como aula de arte. Tá? O seu Laurindo fazendo desenhos na lousa. E só. Mais nada. E assim, isso é um reflexo da formação dele, né? Desse período inicial que a Bia nos trouxe. Tá? Ronaldo, eu acho que a opinião dele. Tá cortando, Bia. Eu acho que a Naila vai dar a opinião dela agora. Ah, tá. Eu só queria dizer que, diante da leitura que nós fizemos e das transformações que ocorreram, o que o texto mostra para a gente é que a arte ela é realmente muito mais importante do que nós imaginávamos, pois as suas funções na área de ensino ela é essencial, visto que uma criança com mais criatividade e percepção, por exemplo, porque foi desenvolvido isso nela, ela tem mais habilidade para absorver o conhecimento, solucionar problemas e realizar as atividades com mais clareza e agilidade. Uhum. E a mudança tradicional para a humanista, ela foi essencial para a arte ser vista com mais seriedade hoje em dia, dando atenção ao processo de aprendizagem mesmo, visando a realidade do aluno, utilizando isso para potencializar o seu conhecimento, tudo de forma mais significativa. Uhum. Então, acho que é isso. Muito bom. Eu ia até te perguntar o que você pensa sobre essa questão da arte e educação, e você já acabou trazendo a resposta que eu queria ouvir. Muito bom. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Bia e Nath. Turma, vocês querem vir para a discussão? O que a fala delas traz aí para vocês? Vocês querem falar? Eu gostei, professor, da fala dela. É uma época de transformação, na realidade, né? Porque como o ensino da arte, como mesmo a Bia disse, era regrado, ele foi se transformando, né? Foi se valorizando e trazendo formas diferentes de trabalhar, formas diferentes de mostrar como que um professor trabalha com um aluno, e é gratificante. A gente vê que bem devagarzinho, né? Bem devagarzinho, a gente vai andando, né? A gente vai valorizando tudo. E essa aula veio para mostrar para a gente que realmente o ensino da arte deveria ser muito mais valorizado, porque ele é gratificante. Uhum. Eu, nesse período que eu li várias coisas de vários artistas que eu nem conhecia, eu gostei muito. Foi muito interessante. Ô, professor,
Você falou que antigamente, né, era educação artística. E aí eu tava vendo sobre isso, que mudou o nome para ensino de artes dia 4 de outubro de 2005. Porque E eu acho que. Hã? Como é recente. É recente. E aí teve 847 participantes, né, que tipo assinaram para mudar. Uhum. E eles falavam que a educação artística, o significado era tipo fazer por fazer. E aí mudaram para ensino de artes como significando como forma de conhecimento. Uhum. Aí eu achei interessante isso. Muito bom. Eu não sabia dessa data. 2005, então? Dia 4 de outubro de 2005. É assim, só comentando em cima da Robevânia, né? Assim, gente, a minha única preocupação é esse momento político federal que a gente está vivendo atualmente, né? Porque, assim, eu acho que a BNCC, ela não vem para contribuir com o ensino da arte, tá? Eu acho, sim, que a gente vinha numa intenção de olhar para o ensino da arte na escola de uma outra maneira. Eu acho que a BNCC, ela corta um pouco disso. É por isso que eu vou para o PCN ainda, ó. Eu não vou para a BNCC com vocês, porque eu acho que a BNCC já limita. E, assim, a gente tem hoje uma secretária de cultura que, só por Deus, né? Na verdade, cadê ela, que a gente nunca mais viu? E o que a gente tem visto de política pública para a educação e para a arte não nos coloca assim num caminho de vislumbrar bons horizontes. Assim, a gente vai ter que lutar muito para que esses novos horizontes bacanas aí aconteçam. Vai ser na base da luta mesmo. Ô, Ronaldo, Sim. o que o nosso presidente retweetou do presidente dos Estados Unidos é uma coisa que me deixa muito preocupada, entendeu? Em relação a... Tipo, a gente já teve uma evolução muito grande ao longo do tempo. E o meu medo é porque a gente já tá retrocedendo, mas imagina retroceder e você não puder, assim, não poder falar o que você pensa, falar o que você quer. Então, o meu medo é o fim da democracia. Sim, sim. E a gente corre riscos. Com certeza. Tinha alguém que tinha chamado além da Bia? Não. Tá me escutando? Quem? Uhum. Bom, Bia, Naila, querem falar mais alguma coisa? Tem mais alguma consideração? Não, pra mim Não, seria... acho que é isso. Então tá jóia. Acho que é isso. Uhum. Então beleza, meninas. Certinho? Então vamos continuar com a Hélida e a Robevânia. Misericórdia. Hã? Eu falei misericórdia. Chegou a hora, Robevânia. Ai, Senhor. Misericordioso. A internet caiu, desculpa. O microfone da Hélida tá sem som. Acho que ela tem que habilitar o Liguei. Ah, agora sim. Então, eu tava falando que quem tem contato comigo sabe que eu precisei colocar um aparelho de contenção. Ainda não me adaptei totalmente para falar, tá bem melhor do que no primeiro dia. Eu vou tentar falar assim, da melhor maneira possível. Daqui tá ótimo. Pra mim tá muito estranho. Não, pra mim tá normal. Tá. Então vamos lá. O primeiro tema aqui é teoria e prática em artes nas escolas brasileiras. O que o PCN vai trazer, ele vai falar que há um descompasso entre a produção teórica e técnica, porque existem muitas perguntas, muitas formulações, mas os professores eles não têm tanto acesso a essas produções. Então, a formação do professor ela é frágil, e visto que a gente tem... Ronaldo! O quê? Para
Ah, Você tá rindo, eu tô vendo daqui. não tô. Vai. Então, a formação ela é frágil, a gente tem pouco livro editado sobre o assunto. E, assim, a maioria dos professores não tem uma referência sobre o ensino da arte, não tem uma constância, uma fundamentação. E o PCN vai dizer que isso atrapalha muito na questão de uma boa aula, de um bom trabalho, porque sem fundamentação o professor não consegue saber o que a arte precisa ser trabalhada, né? De que forma ela precisa acontecer. E aí depois ele vai falar uma coisa que tem muito a ver com o que as meninas trouxeram e também com o que você falou, que é a questão de não se limitar a desenhos e a musiquinhas recreativas, porque tanto o desenho quanto essas musiquinhas, por exemplo, a hora do lanche, elas não agregam troca, diálogo. Por exemplo, quando a gente está fazendo um desenho ou pintando, você só está lá e normalmente o professor pede que você faça silêncio enquanto você está fazendo a atividade. Então você não vai ter nenhuma troca ali com os colegas. Agora eu vou para o segundo subtítulo que chama Arte como Objeto de Conhecimento. E aí ele vai falar. Não significa que você não possa cantar na hora do lanche, que você não possa cantar. A gente só tem que ter essa clareza de que isso não é fazer arte, né? De que a gente não está trabalhando com o ensino de arte quando a gente está cantando. A gente está cantando para se descontrair, para se divertir, enfim, a gente não está produzindo artisticamente. É essa consciência que a gente tem que ter. Mas pode cantar, não tem problema, né? E aí, esse segundo tópico vai falar sobre a questão de que o conhecimento artístico, ele envolve a relação do indivíduo com o seu lugar no mundo. Porque, como vocês já falaram, a arte, ela transforma. E ela vai se apresentar em diferentes características, em diferentes caráteres, porque nós, seres humanos, também nos apresentamos nesses diferentes caráteres, que é a questão científica, a questão filosófica, técnica, mas na arte principalmente a criativa e a inovadora. E aí vai dizer que esse conhecimento artístico ele cria estruturas e organiza um mundo num constante processo de transformação do ser humano e da realidade. Aí eu vou ler uma parte aqui que eu achei interessante que o documento propõe. Diz assim: o espírito humano produz constantemente sua consciência de existir através de manifestações diversas, expressando-se em relações sociopolíticas e econômicas, ou seja, o ser humano ele se dá na criação. Ele está inteiramente voltado para a criação, ele acontece na criação, ele é a criação, ou a criação é ele, né? E aí agora vai falar sobre a questão da ciência e da arte, porque ambas são ações criadoras, só que depois do Renascimento elas passaram a ser vistas como algo completamente oposto, que é a questão da ciência ser vista só como razão e da arte ser vista só como sentimento. Só que na verdade não é assim, e aí o documento vai propor que nós, da área da educação, precisamos criar novos paradigmas que mostrem para as pessoas que arte e ciência não são limitadas a uma única característica. Na verdade, elas são muito mais do que isso. E estava vendo aqui, agora que eu esqueci de comentar, que ambas são parte de um ensino criador. E que esse ensino criador é que vai integrar o conhecimento racional e o conhecimento estético. Agora a Vânia vai falar e depois eu vou voltar para falar sobre um outro subtítulo. Fechou o microfone, Vânia. Estou abrindo agora, professor, ativei. Eu vou falar o conhecimento artístico como fruição e produção. A obra de arte é um encontro entre o particular e o universal, a experiência humana. A característica da arte é uma criação singular da imaginação humana, cujo valor é universal. Eu vou falar um pouquinho de um músico muito conhecido, chamado Luiz Gonzaga. E
aprofundei um pouquinho no particular dele, eu e a Hélida conversou bastante sobre isso. Eu, na realidade, a minha família inteira é nordestina, mas eu não conhecia a história de Luiz Gonzaga. Eu sei que teve até um filme, não assisti, por incrível que pareça. Eu nunca... Não assisti o filme dele, não assisti... Eu acho que o único filme que eu assisti dessas polêmicas aí foi o do Lula. Ô, Vânia, Isso. a minha Oi. vizinha, que mora aqui, ó, nessa parede, ela tocou na banda do Luiz Gonzaga. Nossa, que legal. Conversar com ela é muito legal. Ela conta umas histórias de bastidor, assim, que é bem bacana. Mas, enfim. E o Luiz, ele, pelo que eu entendi dele, ele era um artista, desde criança, na adolescência dele, ele sempre foi um artista, mas ele foi um artista, assim, fechado. Teve várias fases da vida dele, até que ele foi para o Rio de Janeiro, e ele tentou mostrar a música dele, que na realidade ele não estava mostrando a música dele. Ele estava cantando fardo, cantando tango, cantando valsa, então, e ele não obteve sucesso, porque ele não estava sendo ele. A partir do momento que ele mostrou de onde ele veio, quem ele era, a verdadeira arte dele, ele explodiu. Uhum. A música Asa Branca, ela foi o hino, né? O hino do nordestino. Ele teve mais de 2.000 discos de música lançado, gravada, não sei. E ele foi responsável pela valorização do nordestino, porque ele era um nordestino. Então, quando ele não mostrou a verdadeira arte dele, ele ficou apagado. Quando ele mostrou, ele reviveu. Então, ele foi o rei do Baião, ele encantou muita gente, ele emocionou muita gente, e eu acredito que a partir do momento que o artista ele leva isso para frente, a coisa muda de figura. Outra artista que a Eda colocou aqui para a gente falar foi o Caetano Veloso. Ele já é mais assim, eu achei que ele é mais poeta, que as músicas que ele traz para a gente, que ele traz para o Brasil, é em cantos de poesia. Então, mais assim, centrado, mais assim, criativo. Eu gostei muito dele também. Também nunca... a gente, quando a gente não tem assim, conhecimento, eu sou bem sincera, a gente não valoriza muito as coisas que a gente tem aqui. E depois que você aprende, por isso que eu falo que a aula de arte, ela abriu, assim, a minha mente, eu comecei a conhecer outras coisas. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência muito linda. Eu fui viajar para o Rio de Janeiro e a minha cunhada deu de presente para mim e para o meu marido o ingresso para a gente assistir o musical Les Misérables. Eu não sei se é assim que fala, do Vitor Hugo. Eu nunca tinha assistido. Eu chorei o musical inteiro. Só que na época eu não sabia, uns 4, 5 anos atrás, não lembro se foi em 2016, em 2017, não lembro a data direito. Mas eu assisti, eu chorei, eu me emocionei com o musical, eu achei lindo. O Jaffer, eu fiquei falando dele o musical inteiro, que ele é lindo. Ai, meu Deus! E eu, sabe, assim, depois que eu e a Hélida fez esse trabalho, eu lembrei desse musical que eu tinha assistido, lembrei de como eu me emocionei e de como que eu posso dizer? A transformação da arte leva a gente a mudar, a romper fronteiras também. Outra coisa é que um artista tem também, que eu penso assim, quando ele traz a comunicação, quando ele traz a obra, ele propicia aquela obra com seres humanos, em uma utilização, em uma linguagem diferenciada, eu acredito que todo mundo ali, ele se envolve, entendeu? É transformador de ideias, de sentimento, de criação humana, de diferencial, de comunicação entre todo mundo. Eu acho que o artista, ele vai, independente de quem for, ele vai além das intenções artísticas. É até meio louco de dizer, porque na realidade o artista ele é meio louco. Ele não é assim, como que eu posso dizer? Ele não é padronizado. Por isso que ele Não é normal. Por exemplo, outro exemplo que eu e a Hélida conversamos é daquele, eu não sei se eu estou falando certo,
A Elida falou, eu não sei pronunciar direito, o quadro Guernica, do Picasso. Guernica. É Como que é o nome? do jeito que lê mesmo, Guernica. Guernica, isso mesmo. Esse nome aí, professor. A forma artística pode significar, eu acho assim, cada um vai ter um sentimento quando vê aquele quadro. Uns vai amar e outros vai odiar. Sabe que ele é enorme, né? Ele é enorme, é uma explosão de sentimento e cada um vai ter o seu. A personalidade é que transforma, né, o jeito, o gesto do criador. Então, tá ali naquele quadro, que ele é lindo, mas cada pessoa, tem gente que vai olhar e vai falar, nossa, que coisa estranha. E tem gente que vai se apaixonar e quer até carregar para casa, mas infelizmente é muito caro. Outra coisa que a gente conversou muito também foi sobre o Vincent Van Gogh. Esse nome, para mim, é meio estranho de falar. Que o Van Gogh, ele pintava as paixões, as cores das paixões dele era vermelho e verde. Então, tudo que estava ali muito, muito louco, muito apaixonado, ele colocava muito vermelho e verde. Então, era a maneira dele trazer a arte, dele trazer a valorização. Eu li um pouquinho do Van Gogh, ele era considerado louco por algumas pessoas, outras pessoas amavam, outras pessoas idolatravam e outras odiavam ele. Ele teve muitas polêmicas, mas ele colocava a vida dele, o sentimento dele nas obras que ele fazia. Outro artista que eu... Tem uma obra dele em que ele não conseguia pintar a própria orelha. Aí sabe o que ele fez? Não. Cortou a orelha. Misericórdia. E aí ele fez a obra. A empresa tão grande que era tudo pela obra. Outra artista também que eu dei uma lida que eu gostei muito foi a Tarsila do Amaral. Que a Tarsila do Amaral, na realidade, ela nasceu numa época errada. A Tarsila do Amaral era para estar vindo agora, para nascer agora, mas ela trouxe muita valorização. Porque ela foi uma mulher... Abriria as portas. Ao mesmo tempo que ela era muito feliz, ela era muito triste. Então, assim, ela abriu, ela trouxe, ela não tinha medo de ser feliz, ela não tinha medo de falar, ela não tinha medo de amar, então ela valorizou e trouxe aí para muitos artistas, ela abriu a porta para muitos artistas e ela abriu o caminho. Eu amo a Tarsila. Então, a imaginação transforma a existência humana através do sentido, da aventura, do conhecer. Através da arte, a gente consegue acreditar que tudo pode ser verdade, que tudo pode ser possível, né? E a gente valoriza mais. Eu vou ser bem sincera, eu gostei muito desse trabalho, gostei muito de conhecer esses artistas, pessoas que eu nem conhecia, que eu nem sabia como era, e às vezes a gente nem valoriza muito, porque eles traem a verdade, né? Eles mostram ali através da obra dele, da arte dele, do que ele pinta, do que ele canta, o que ele quer repassar para a gente. Aí é isso, no momento é isso. A Edna vai falar um pouquinho do conhecimento artístico e da reflexão, e depois eu volto de novo. Então, a arte, ela vai muito além da experiência estética. Há uma necessidade de usar ela nesse conhecimento como investigação da atividade humana. Porque, na verdade, a arte ela é um produto das culturas, ela é parte da história, né? Eu acredito muito que ela seja assim, uma das coisas mais fundamentais para a gente criar a história, tanto individual como coletiva. E ela também tem uma estrutura formal, então ela vai muito além da estética, ela vai muito além da beleza. Ela também tem técnica, ela também tem conhecimento. E a função da escola é fazer com que os alunos percebam isso. É perceber que a arte ela vai muito além da distração. Quer dizer, muito além não, ela nem é distração. Ela é conhecimento e eles têm que ter essa noção de que toda obra artística tem um fundamento e eu posso refletir sobre esse fundamento. É isso que a escola tem que possibilitar aos estudantes desde pequeno. E aí, está falando aqui que o conhecimento, no caso o PCN, né, propõe que o conhecimento da arte ele envolve 3 características. Que é a característica da experiência de fazer, ou seja, você vai utilizar ali as suas habilidades para criar alguma manifestação artística. Mas essas habilidades, elas também podem ser construídas. Ninguém vai,
sei lá, nascer com elas. Você pode trabalhar para adquirir. E aí nós temos a experiência do fruir, que foi o que você conversou com a gente semana passada, que é aquela questão da própria beleza, do gostar, do prazer da arte. E aí a gente tem também a experiência do refletir, né? A partir do momento que eu tenho consciência da manifestação artística, eu posso refletir sobre ela. Deixa eu ver mais alguma coisa. Deixa eu ver. Agora eu vou dar a minha opinião sobre o PCN. Eu acredito que o PCN ele não seja tão teórico e mecânico quanto a BNCC. Então, ele, de alguma maneira, vem falar para nós que o estudante ele tem que ter noção de que é brasileiro, de que o Brasil é grande, tem muitas culturas. E ele vem dizer que nenhuma cultura deve ser menosprezada. Então, eu vou trazer um exemplo simples, que é a questão da variação linguística do Brasil. Eu, por exemplo, nasci em BH e fui criada em São Paulo. Então, muitas vezes eu misturo o meu sotaque. Tem uma hora que eu falo, na mesma frase, um porquê, ou então eu vou falar um porquê. É uma coisa assim, minha, natural. E o aluno ele tem que perceber isso. Claro que não só na questão linguística, mas em tudo. Porque o Brasil ele é muito grande e as suas manifestações são muito ricas. E aí tem uma parte no PCN que diz assim, deixa eu abaixar aqui. Humanizar o homem histórico brasileiro que conhece suas características tão particulares. Então, aqui não preciso nem falar nada, ele já está falando por si só. O estudante ele tem que ter consciência da sua multiplicidade, não só individual, mas coletiva. E também não só do Brasil, mas do mundo. E uma outra coisa que eu queria falar é a respeito da situação que a gente está vivendo, das muitas manifestações de racismo, e dizer que a arte ela está aí muito para contribuir contra isso. Porque a partir dessa arte a gente pode criar diversas manifestações contra esses movimentos, contra essa ignorância, contra essa falta de respeito, essa falta de humanidade. Como que a gente pode fazer isso? Quantas charges foram criadas para rebater o racismo? Quantos poemas, quantas músicas? Então, eu acho que a arte está muito assim na nossa mão para trabalhar a favor realmente da sociedade. E agora a Vânia vai falar a opinião dela. E quantos artistas estão usando a sua voz para poder se expressar, né? Exatamente. O PCN de arte, ele não define como que um professor ele deve trabalhar com seus alunos, mas ele, como que eu posso dizer? Ele sugere como o professor deve trabalhar com seus alunos. Eu acredito que o professor ele não pode ficar engessado, ele não pode ficar parado, ele tem que explodir, ele tem que estou vendo aqui esse caderno, estou vendo aqui esse livro, tá só um textinho, através desse texto, eu tenho que criar muitas coisas, eu não posso ficar parada só aqui nesse texto, eu não posso falar para os meus alunos, é só isso aqui, só esse textinho aqui, não. Através desse texto pequeno, eu posso fazer um textão, eu posso valorizar, eu posso mostrar, eu posso desenhar, eu posso dançar, eu posso cantar, entendeu? Eu tenho que mostrar porque eu acredito que alguns professores, eles ficam parados, eles ficam engessados, e não é isso que o PCN mostra. O PCN, ele quer que o professor valorize a sua arte, o professor demonstre, e ele transforma, né, a sua aula de uma maneira diferente, valorizada, diferenciada, e que fica uma aula gostosa, uma aula leve. É isso, professor. Eu acho que não tem muito, mas eu acho que é arte. Tudo pode. Eu acho que, para complementar o que você está falando do PCN, o PCN, como o próprio nome já diz, ele é só um parâmetro, tá? A proposta nunca foi engessar o ensino de arte e de nenhuma outra disciplina que está lá no PCN. Eu percebia que muitas vezes a escola engessava. A escola engessava o PCN. Mas o PCN nunca propôs um engessamento. Tá? Não, nunca.
Bom, gente, quem quer falar alguma coisa? Meninas da turma? Não, acho que ninguém quer. Elas já falaram tudo, professor. Tem que participar, não tem problema. Ninguém é do mal. Professor, Mais eu perguntas. Porque o que ela falou envolve muito o nosso trabalho. Então, se eu falar, eu vou falar do meu trabalho, então não vale. Entendi, você tá com medo de se É expor. verdade. É verdade. Uma coisa puxa a outra. E aí vai dos outros e não dá Se eu certo. complementar o que a Vânia acabou de ter falar, eu vou acabar puxando Vai para minha entrar, parte, eu já vou apresentar a minha parte sem ter que apresentar. Tá, mas alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Vânia, eu queria falar uma coisa para você, não é para o grupo, não. A cara da Roberta. Ah. Fala, professor. Eu não sei se você. Meu Deus, eu tenho medo do senhor, professor. Tadinha, a cara dela. A cara dela tá ótima. Fala, professor. Nossa, gelou. Mas assim, eu não sei, você não deve ter visto, mas depois veja o vídeo. Eu me emocionei muito na tua fala, sabe? Porque assim, Sério, me veio um filme na cabeça da mulher que eu conheci quando entrou, e agora você estava falando do Victor Hugo, do Picasso, do Van Gogh, da que você ama a Tarsila, e eu falei assim, meu, que legal o que a faculdade está fazendo na vida dela, sabe? E assim, falando eu amo Tarsila. com propriedade, falando disso com segurança, né? Então, assim, eu só queria te parabenizar, de verdade, assim, eu me emocionei muito na tua fala. Obrigada. Olha, gente, primeiro, assista a minissérie do Luiz Gonzaga, porque vale a pena, e... Eu vou assistir. Gente, tem um filme também do Van Gogh, do Van Gogh, tem um filme do Picasso, que eu esqueci. Eu só vi os documentários deles, eu não vi o filme, mas assim que a gente entrar de férias, eu tiver mais tempo, eu vou parar para assistir, porque eu com certeza legal. Acho que vale a pena. E, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas a Tarsila, ela nasceu aqui em Capivari, né? E a casa dela era para abrir agora como museu em julho, mas por causa da pandemia, tá tudo fechado. Então, assim, voltar à vida normal, eu acho que vale a pena a gente dar um pulo. Eu vou, assim, dar um pulo lá para conhecer a casa da Tarsila. Diz que vai ter exposição de objetos pessoais, de algumas obras, porque assim, as obras mesmo estão nos museus, mas diz que tem rascunhos, desenhos, a lápis, tem coisas que vão ficar expostas lá. Então, acho que vale a pena, tá bom? Na hora que abrir, dar um pulo e conhecer, porque tá do nosso lado, né? Capivari dá meia horinha de carro. Beleza? Então, acho que é isso, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Se não... Bom, são 7h35, a gente vai parar para o intervalo, mas eu acho que dá tempo ainda. Então, a gente vai para o grupo da Ellie da Robevânia. A gente já foi o grupo da Ellie da Robevânia. Vamos para a Adriele e a Kátia, pode ser? Pode ser. Pode começar? Pode. Tá. A gente ficou com um tema que já foi falado bastante, assim, durante as aulas, que é sobre aprender e ensinar a arte no ensino fundamental. Então, acho que em todas as aulas, independente do tema que foi, acabou que a gente falou um pouquinho sobre isso. O ensino da arte, ela tem como o objetivo desenvolver a sensibilidade, a percepção, a imaginação e o pensamento crítico e dimensional do aluno que a gente for trabalhar. Aprender com o sentido e prazer está associado à compreensão mais clara daquilo que é ensinado. Ou seja, se você passar um conteúdo para aquela turma e já falar para ela, pessoal, presta atenção porque é muito difícil, então você já vai estar matando a esperança daquela criança ali. Então você tem que trazer aqueles alunos para você, prender eles na tua aula, criar estratégias para que eles tenham interesse em aprender. Também
a gente tem que garantir a participação de cada aluno dentro da sala de aula. É igual o professor falou, que na primeira aula que a gente teve, ele não obrigou ninguém a participar. Mas acabou que todo mundo participou, porque foi algo interessante que a gente se interessou e todo mundo participou da aula. Então, é importante que a gente faça isso também com os nossos alunos. E se a gente vê que se alguém ficou de fora, procurar saber o porquê que ele ficou de fora, se ele se interessa mais por outras coisas, e aí integrando cada um deles. Introduzir os alunos nas origens do teatro ou aos textos de dramaturgia por meio das histórias narradas pode despertar maior interesse e curiosidade sem perder a importância dos conteúdos e dos fatos históricos. Então, nós devemos introduzir os alunos em todos os temas, no teatro, na dança, na música, nas artes plásticas, nos textos históricos também, porque a criança ela se interessa por história. Eu acho que o professor falou que na aula que ele deu de história, ele falou sobre a Segunda Guerra Mundial, não sei, não lembro. E a criança queria saber mais sobre isso. Então, as crianças são muito curiosas. Então, a partir do momento que você conta uma história, ela quer saber mais e mais e mais. Acho que quando tem uma história por trás daquilo tudo, elas se interessam mais. Uhum. Então, é importante isso, a gente trazer a história do teatro, a história da música, da dança, como surgiu, de onde que veio, para a criança se interessar e, consequentemente, ela vai acabar fazendo as outras aulas. Uhum. Também tem uma parte no texto que fala que ensinar a arte com arte é o caminho mais eficaz. Aí eu fiquei tentando entender, né? Reli, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí agora, na aula, durante a aula, agora eu fiquei, eu acho que eu já sei o que é. O que eu entendi da frase? Não basta você ir lá e colocar um quadro de um pintor, exemplo. E deixar lá. Eu acho que a arte por si só, você ensina... Eu não sei se eu vou saber explicar. O quadro tá lá. A arte tá lá. E aquele é o caminho que você tem que seguir. Então, você vai ensinar a arte com arte. Eu acho que é isso. Não sei se eu entendi bem. Isso. Mas eu acho que é isso. Mas lembra da potência criativa. A gente vai ensinar a partir do quadro, mas a criança também tem que criar. O foco é esse. Sim. Porque o que caracteriza E deixar... a criação, lembra? Sim. Então eu ensino. Mas aí eu achei uma frase bem intrigante, assim. Você ensina arte porque você tem que ensinar esses conteúdos, né? Como é que eu ensino o conteúdo do expressionismo, do impressionismo, do renascentismo? Eu vou trazer os autores, mas eu posso fazer as crianças experimentarem, criarem e vivenciarem aquilo tudo também. Então, assim, Sim. A aula de arte, ela tem que ser, na verdade, um grande ateliê de arte, né? Em que a gente possa conhecer, aprender e criar, né? E olhando assim, né, agora que a gente está estudando bem o conceito de arte, é uma área que a gente nunca vai ficar sem conteúdo para ensinar e nunca vai ser a mesma coisa. Então, isso é muito legal, muito bom. Agora eu vou falar um pouco sobre o papel da escola, né? O papel da escola é incluir qualquer tipo de informação sobre a arte produzida nos âmbitos, seja ele regional, nacional e internacional. Então, todo tipo de arte, né, a escola tem que mostrar para aquele aluno. Só que eu acho que é muito válido a gente ensinar, pegar mais a arte daqui, do Brasil. Que nem a Vânia falou, que foi conhecer agora a fundo, né, esses autores, esses pintores. E tem criança que também nunca viu, gente. E é uma coisa tão perto da gente que às vezes dá para ir fazer uma excursão, ir na casa dela lá. Então, assim, eu acho que tem mais essa importância também. Tá. Também cabe à escola orientar seu trabalho com o objetivo de preservar e impulsionar a dinâmica do desenvolvimento e da aprendizagem, preservando a autonomia do aluno e favorecendo o contato sistemático com os conteúdos.
temas e atividades que melhor garantirão seu progresso e interação com o estudante. Então, é aquilo que vale a pena a gente sempre ouvir, né? A criança, dando autonomia para que ela possa fazer as coisas da forma com que ela queira. Uhum. Uma coisa que eu achei muito interessante que fala no texto é que as crianças, né, lá na educação infantil, elas têm mais... eu esqueci como estava escrito. Mas fala assim que na educação infantil elas têm mais criatividade, elas desenvolvem, elas criam melhor. E aí, quando vai chegando no ensino fundamental, eles ficam mais criteriosos, mais. Qual que é a palavra? Eles ficam mais exigentes com a criação deles próprios. Então, isso priva eles de criar coisas melhores, de tanta exigência deles. Que é um reflexo da escola, né, Adriane? Sim, da escola, isso fala da própria sociedade. Porque, assim, E também que impõe muitas as coisas, tipo, isso você pode desenhar, isso você não pode. Então, eu acho que entra nisso também. E assim, até porque a gente fala que as crianças vão para a escolinha e agora você vai para a escola de verdade. E na escola de verdade não tem espaço para brincar, não tem espaço para pintar, não tem espaço para dançar, não tem espaço. Na escola de verdade a gente estuda, né? Eu sempre costumo dizer que é como se cortasse a gente daqui para baixo e entrasse só a cabeça na aula, assim. Vai só a cabeça, porque é só a cabeça que pensa, né? É isso que a escola do ensino fundamental para frente faz. Né? Ela literalmente esquece o resto do corpo e todas as potencialidades que podem ser trabalhadas ali, né? E a arte está dentro. Sim. Professor, é como se a arte não tivesse nada para aprender na escola, né? Tipo, tem vários artistas, várias coisas que as crianças podem desenvolver no meio delas, e eles acabam privando isso como se a arte fosse, desculpa a palavra, uma bosta. Que não tem nada de novo, que não tem nada de antigo também, que possa aprofundar, que possa olhar para ela como se nada existisse. E a arte é maravilhosa. Tem vários recursos que pode ser ensinado. Vamos lembrar que artista é sinônimo de vagabundo, né, gente? No nosso país. Infelizmente, o nosso país ainda acha que fazer arte é falta de trabalho. Então, é esse um dos motivos. A escola do ensino fundamental para frente, ela literalmente deixa a situação toda mais racional e ela toca o barco como se a gente não precisasse da arte. Adriane. Tá, pode postar. Também cabe ao professor incentivar a curiosidade dos alunos, sempre ficar de olho nas manifestações artísticas que cada criança for desenvolvendo, e trabalhar também a questão da cultura, das diferenças de crenças, os costumes, igual a Elida falou, das variações linguísticas, porque tudo isso é um tipo de arte a ser trabalhado, e promover o respeito também, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que a Adri está querendo dizer que, tipo assim, a matéria de artes, a gente não dava muita importância até ter essa aula em si, né? Mas a matéria de artes, quando você vai aprofundando nela, ela dá para trabalhar muita coisa. O mundo inteiro nosso, ele é movido à cultura. Então, ela dá para trabalhar inúmeros assuntos dentro de artes. E a gente acha que é só ir lá e registrar um desenho. E não é só isso. Né? Dá para trabalhar muita coisa, muito tema, dá para envolver muita coisa. E tudo bem se a gente for falar tudo envolvido sobre artes, acaba que passa da aula, né? Mas pode falar, Adri, desculpa. Kátia, e assim, a gente acha que se resume a um desenho, lembra do grupo da Bia. Porque a gente foi ensinado na escola a ter aula de desenho no lugar de arte lá atrás. Né? Então, assim, ó como é importante, como essa história do ensino de arte, ela ainda tem as suas marcas até hoje. Né? Porque assim... E é engraçado que o PCN é um material antigo. E quando eu fiquei lendo, eu fiquei assim, gente, como assim? Se ele é um material antigo que informa informações
informações lá atrás, por que ninguém nunca leu isso aqui? E por que eu só aprendi a desenhar na aula de artes? Ele tem 20 anos já, esse texto. Então a gente percebe que como que alguns profissionais entra muito aquela questão de eles estão, como fala, acomodados, é só para entrar na sala, sentar e explicar mais ou menos o que é uma obra de artes e se reproduzem o desenho, sem dar tanta importância ao que o fato do aluno ir lá e reproduzir a imagem que eles estão vendo. Uhum. O que eu acho em relação a isso é que os professores, eles realmente não estou não generalizando, mas a maioria desses professores, eles não veem como algo importante, e sim o português e matemática, sei lá, geografia. Então, eu acho que vai mais disso também. Eles mesmos não dão importância, então quem dirá os alunos, né? Agora eu vou falar um pouco sobre os objetivos gerais da arte no ensino fundamental. Tá. No final do ano do ensino fundamental, os alunos eles têm que ser capazes de expressar e saber se comunicar, interagir com materiais, instrumentos musicais, materiais como as telas, tintas, todos esses. Edificar uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento estético. Entra no que as meninas já falaram. E também sempre lembrando, né? Como que fala? Lembrando as crianças do respeito à própria criação, porque às vezes as crianças pegam e falam, nossa, ficou uma bosta meu, nossa, não sei o quê. Então, sempre lembrando isso, o respeito à própria criação e à criação do outro também. Uhum. Compreender e identificar a arte como um fator histórico, observar as relações entre o homem e a realidade com interesses e curiosidades, exercitando a discussão, indagando, argumentando e apreciando a arte de modo sensível. Então, esse ponto aqui é muito legal, porque a gente tem que aguçar isso nas crianças, sempre procurar, pesquisar, perguntar, essa curiosidade. Uhum. Compreender e saber identificar aspectos da função e dos resultados do trabalho do artista, reconhecendo em sua própria experiência de aprendiz aspectos do processo percorrido pelo artista. Então, isso é sobre ensinar mesmo a arte. Buscar e saber organizar informações sobre a arte em contato com artistas, documentos, acervos, nos espaços da escola e fora dela. Utilizando os livros, as revistas, jornais e também os acervos públicos dos museus, das galerias, centros de cultura, biblioteca, fonoteca, videoteca. Isso é muito legal. Eu acho que toda escola tinha que ter um negócio desse. Então, eu estava pesquisando. As escolas têm, é que fica guardado e ninguém usa. Então, ninguém vê, eu nunca vi isso. Fala, reconhecendo. Você estava pesquisando? Hã? Eu te cortei. Você falou. Eu estava pesquisando sobre isso, porque realmente eu nunca vi. Eu vi fantoche. E é muito legal. Gente, eu fiquei, como assim? Ninguém faz isso? E é tão simples fazer essas coisas. Você faz em casa e leva para a escola. É muito simples. Reconhecendo e compreendendo a variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas presentes na história das diferentes culturas e etnias. Então é isso. Pode ir, Kátia. Bom, meus subtemas são os conteúdos de arte no ensino fundamental. O PCN, ele enfatiza o ensino da aprendizagem nos conteúdos que colaboram para a formação do cidadão. Eu achei esse início desse texto, bem no comecinho, eu já achei essa parte bem clara, porque já fala que o quanto a arte ela é importante, porque ela é importante para a formação do cidadão. Então, isso a gente já coloca que a arte é uma matéria essencial, além de português e matemática.
Então, a gente não é só português e matemática. A arte, ela tem que andar junto com todas as matérias, e eu acredito que ela não é para ela ser considerada a mais importante, mas ela é a fundamental. E uma coisa que eu achei bacana também é que as escolas, ela tem uma autonomia para trabalhar com artes, porque os parâmetros, os PCN, parâmetros curriculares, PCNs, eles não definem uma ordem para ser trabalhada. Então, ela tem a matéria de artes, ela é mais dinâmica nessa questão. A arte, ela é dividida em 4 modalidades, que eu acho que a Adri comentou, né? Que é artes visuais, música, teatro e dança. Só que dentro de cada matéria dessa, de cada modalidade dessa, existem 3 eixos que são muito importantes para trabalhar com a criança, que é a produção, a produção, a fruição e a reflexão. Uhum. A produção, ela está relacionada ao fazer artístico, né, que é deixar o aluno produzir a arte, mas não como antigamente, que a gente só ia lá e falava para a criança que ela tinha que só copiar aquele desenho. A gente tem que meio que direcionar o aluno, né, nessa produção dele, né, deixar com ele livre, mas a gente ensinar algumas técnicas, sempre estar direcionando o que ele deve fazer. E tem professor, é fruição? Fruição. Ah, tá. E tem a fruição, que é a apreciação significativa da arte, e que eu estava notando que isso falta muito nas escolas, né? Que é por isso que algumas crianças ou pessoas dizem que não gostam de artes, porque eles não se aprofundam no conhecimento das obras, né? Eles não procuram saber o contexto histórico da obra, eles não procuram saber da vida do autor, né? E eu acho que quando você pesquisa isso, acaba que se a gente for pesquisar toda a história, eles são pessoas comuns como nós. Então, eu acho que isso é bacana para a criança saber que o artista não é, nossa, aquele cara que eu nunca vou conseguir ser. Né? Então, quando você pesquisa um pouco a mais, as crianças conseguem ter esse contato. E a reflexão. A reflexão é a construção do... Só um parênteses. Existem os artistas e a Madonna, tá? Ai, nossa, eu achei que você ia me dar uma bronca, que eu falei alguma coisa errada. Brincadeira, pode continuar. Que coisa! Tem a reflexão, que é a construção do conhecimento sobre o trabalho artístico. Entender a arte, como que ela é produzida, como que ela é um produto da história, da multiplicidade, das culturas humanas. Tentar refletir o que significa aquela obra, né? O que foi significado naquela época, qual foi o significado na época que ela foi produzida, o que o artista quis dizer com aquilo, e quando você vai apresentando isso para a criança ela vai aprendendo a ter um olhar diferente, por mais que ela fale, eu não gosto da matéria de artes, mas ela vai aprender, a partir desse momento, quando ela tem contato com isso, a ter um olhar diferente, ela vai saber olhar... Ah, tá, entendi sua cabeça. Peraí que eu me perdi, eu fiquei prestando atenção no professor. A gente tem que lembrar sempre que a gente vai dar aula para crianças que ela não tem o contato com coisa, como é que fala? Crianças que não têm contato com a arte, ela não sabe o que é um teatro, por ser muito caro, muitas vezes, ela não tem o contato a saber o que é um quadro, uma pintura, por muitas vezes ela não tem internet. Então, a escola, ela tem que fornecer isso para a criança. E a gente não pode esquecer disso, porque tem muitas crianças que não sabem o que é arte, ela acha que é só um desenho, e a gente sabe que a matéria de artes ela é muito mais do que só um desenho, né? E é por esse motivo que a gente o professor, ele deve proporcionar um ambiente um ambiente bacana, para eles tenham contato, me perdi. É que eu não consigo, eu vou ter que parar de olhar para a cara do professor, porque a câmera dele tá focada aqui, aparece um carão. Ai, Jesus. Bom, a escola, ela deve garantir essas experiências artísticas. O objetivo da aula de artes não é só formar músicos, artistas plásticos, atores, mas colaborar na formação integral do cidadão para a participação social, buscando a igualdade de participação, compreensão da arte nacional e internacional. Eu acho que uma vez eu comentei isso na aula do professor.
o mercado de trabalho exige um trabalhador criativo. Então, a arte, ela proporciona isso. Por isso que isso é função da escola. Porque não quer dizer que a criança vai se formar um ator ou um pintor, mas ele vai aprender a ser criativo ali, ele vai aprender a explorar a criatividade dele ali. E partindo disso, ele aprende a explorar a sua criatividade em outras coisas. Eu acho que a arte está muito nos detalhes, ele aprende a ver, tem um olhar diferente em outras coisas. Então, por esse motivo que a matéria de artes é muito importante. Porque a criatividade a gente vai levá-la para o resto da vida. Então, a gente precisa ser criativo em tudo hoje em dia. Uhum. E também eu acho que além do criar é o fato de em algumas matérias assim, da concentração, de você saber lidar com as coisas que vêm, porque a gente passou por isso, né? Naquela primeira aula que o professor deu, a gente tinha que ali centralizar tudo que a gente estava sentindo. Então eu acho que isso para uma criança vale muito, porque a criança muitas das vezes ela não sabe lidar com seus sentimentos. Então, imagina, se ela conseguir saber lidar com os sentimentos desde pequena, ela vai passar por muita coisa assim, de boa. Então, acho que a arte também ajuda muito nisso. E é isso que a gente tem que, sei lá, falar para todo mundo, falar para as pessoas. Porque, cara, é muito louco. O fato da arte influenciar nisso, e não só no fato de criar, de pintar, de dançar, mexe com você, mexe com seus sentimentos. Ai, eu acho, para mim, o que mais é doido na arte é isso. Eu acho que o que me intriga na matéria de artes é o fato dela ela estimular muito na vida da criança e o quanto ela não é considerada. Assim, eu me questiono por que a matéria de arte só tem uma vez na semana. Sabe? Então, significa que o sistema que a gente vive, eles não querem criar crianças ou seres humanos criativos, que tenham sensibilidade, que tenham percepção, que tenham imaginação, que tenham um pensamento crítico. Então, isso muitas vezes incomoda a sociedade. Porque a gente só tem uma vez na semana, só as outras matérias são importantes. O PCM é um material antigo, é um material que sempre teve acesso. Será que nunca ninguém parou para ler e falar, não, a arte é uma matéria fundamental para a vida do ser humano? Só não basta a gente ser brasileiro, gente. A gente tem que não ter informação. Kátia, é resquício da ditadura, né? Isso tudo é resquício da ditadura. Então, assim, os artistas, eles estão aí para incomodar a paz, né? A paz que eu estou dizendo é essa paz de uma sociedade elitista, de uma sociedade cujo poder está na mão de um pequeno grupo. Então, assim, o artista ele vai mexer justamente nessa ferida. Então, é por isso que a arte é um problema social, né? E a gente precisa dizer que tem para não pegar mal, mas vamos limitar o máximo que a gente pode. E aquilo ainda que vai, não vai como deveria ir, né? As crianças elas precisam conhecer, aprofundar na matéria de artes, porque, como eu acho que eu tinha falado na fala da Vânia, ou foi na fala da Adri, eu não lembro. A criança, ela tem a matéria de artes, ela tem vários assuntos transversais. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, só que ia sair muita coisa, então eu só peguei os tópicos, e se alguém quiser pesquisar, aprofundar, né? Esses temas transversais é trabalhado a ética, é trabalhado o meio ambiente, é trabalhado sobre a saúde, a pluralidade cultural e a orientação sexual. Ou seja, a gente não pode falar que a artes trabalha só uma coisa, porque é o profissional em si que ingessa aquilo. Porque dá para trabalhar inúmeras coisas na matéria de artes. Eu fui pesquisar um pouquinho, mas o texto ia ficar muito grande e eu ia acabar fugindo, né? É importante o professor levar elementos para a aula, para que torne a aula mais atrativa, porque é que nem as meninas falou. O professor, eu acho, eu também já tinha comentado sobre isso, a questão de você atrair o aluno, não é você... muitas vezes o método dele é simples, né, que nem a gente, tem uma aula que a gente não consiga entrar numa aula do Ronaldo, dificilmente alguém entra mudo e sai mudo.
né? Então, eu acredito que o professor ele tem que saber o tipo de método para aplicar dentro de sala de aula, para que a aula seja mais dinâmica, mais atrativa para a criança, né? Porque senão fica sendo uma coisa muito chata. O método de avaliar eu aprofundando lendo mais, o método de avaliar do PCN, se for ver se você avaliar o aluno de 0 a 10, é muito injusto, porque a gente tem 4 modalidades, e não são todas as crianças que são iguais. Tem criança que tem facilidade em dança, tem criança que tem facilidade em música, então é muito injusto você avaliar a criança. Você tem que avaliar o todo dela, como que ela se comporta, como que ela trabalha em grupo no momento que você está colocando a música, no momento que ela está pintando. Então, na hora de avaliar, a gente tem que ter aquele respeito, a apreciação e o respeito da participação da criança, né? E respeitar o empenho, o progresso do aluno, né? O quanto ele se esforça para participar da aula, da aula. Eu acho que é só isso. Não, peraí. Tem um finalzinho que eu esqueci. Se a gente for pesquisar sobre essas modalidades, na internet mesmo, elas têm várias sugestões de como trabalhar cada uma dessas modalidades, que orienta muito a prática do professor. Então, é muito fácil na hora que você vai pesquisar, você coloca na internet, aparece todas as modalidades para ser trabalhada, ela aparece num leque enorme de como trabalhar, e fora que ainda aparece vários estímulos que pode trabalhar na criança. O que não é estímulo que fala? É estímulo? Pode ser. Não. Várias coisas que estimulam na criança, cada modalidade. É que agora eu não lembro a palavra. Enfim, eu acho que é só isso. Eu acho que eu meio que me embananei, mas acho que eu não tenho mais nada para falar, não. Não se embaranou, não. Adrielen, Kátia, querem fazer mais algum comentário? Tem a frase que a Adri falou, aquela frase de ensinar arte com arte. Eu tive uma visão um pouquinho diferente da Adri, que eu entendi que é você levar produções artísticas para dentro da sala de aula, que também são textos, são músicas, são esculturas, são pinturas. E assim, levando esse tipo de coisa, você garante um aprendizado significativo para as crianças. Eu entendi que era isso, mais ou menos. Não, mas ela também. É que aí ela foi um pouco além. É que eu não falei muito bem, acho. Não, mas ela falou. Não soube explicar muito bem, mas é isso. Bom, é isso também, minha parte já acabou. Turma, vocês querem falar alguma coisa, alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Você falou que as pessoas participam, Kátia, no virtual não participa muito, não. Eu acho que porque, professor, a sua matéria, esse PCN, ele é muito fácil de se entender. Então, a gente acaba, tipo assim, quem vai apresentar, eu acho que não comenta muito, porque o PCN, ele esbarra muito num tema do outro. Então, se a gente for falar, a gente acaba falando uma parte do nosso trabalho. E aí, eu vou falar uma coisa, professor. Isso é verdade. Para a gente resumir, então ficou um pouco claro. Não sei se é isso. Eu vou falar, a Kátia é muito engraçada. Por quê? Ela se atrapalha. Tá vendo? O professor falou que eu não me atrapalhei. Eu achei super tranquilo. Foi tranquilo, mas ela é que você não viu ela no WhatsApp para mim. O senhor ficou balançando a cabeça, a Kátia ficou olhando o senhor balançar a cabeça. Não, pior que ele tava balançando a cabeça. E eu fiquei assim, gente, eu acho que eu tô fazendo merda que tá balançando a cabeça, cara. Eu vou parar de falar. A Kátia é muito engraçada. Gente, alguém tem mais algum... Oi. Vai. Ótimo, eu tenho uma pergunta pra você. Mano. O quê? Não era nada, não. É só pra te deixar nervosa mesmo, achando que eu vou Eu acho bom mesmo, viu, Rafaela? Porque a gente não tá pessoalmente. Eu já falo que a minha internet caiu. Não, era só pra te dar um sustinho mesmo. Não tem nada pra perguntar. Eu achei que ia ter uma pergunta. Não tem muito o que perguntar, elas foram ótimas. Gente, então se vocês perceberam, a gente está encerrando esse grupo
a primeira parte do PCN. O PCN ele é dividido em duas partes. A primeira parte, então, ela vai fazer um resgate histórico do ensino da arte, né? Vai relacionar a arte com educação, vai dizer qual que é o papel da arte no ensino fundamental, traz os objetivos. Gente, essa parte dos objetivos desse grupo ele é muito importante, porque na escola o tempo inteiro vão perguntar para vocês assim, ó, qual é o objetivo? Vem aqui no PCN, abre o objetivo que você já tem ele pronto, tá? É só colocar lá com as palavras de vocês. E quais conteúdos, né? Então, assim, já tá tudo dito aqui. Qual é o caminho pelo qual a gente tem que ir. Agora, a segunda parte, que é onde os grupos vão entrar, vai ser uma parte mais prática e mais didática, né? E aí vocês vão perceber que vai começar pelos 4 blocos de conteúdos que eu já discuti com vocês nas aulas, é só para relembrar, que é arte visual, dança, música e teatro. E depois a gente vai discutir sobre avaliação e a orientação didática. Então, a parte 2, que a gente vai começar agora, ele é uma parte mais prática, tá? A parte 1 ela é mais teórica e a parte 2 ela é mais prática. Certo, gente? Pessoal, são 8h10, vocês tinham me pedido para que a gente tivesse intervalo, né? Então, vamos dar uma paradinha aí de 20 minutos, porque a gente foi diretão e aí a gente volta com a Jennifer e a Aline Cordeiro para fazer o grupo 4. Beleza? Pode ser? Pode. Pode. Então tá jóia, turma. Ó, são 8h10, 8h30 a gente volta, tá bom? Tá bom. Tá bom, professor. Beleza.